Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS e também na rede Litoral FM. Saudações a quem assiste a gravação deste programa no Facebook ou no YouTube. Somos na Lata, Esporte no Rádio Sem Meias Palavras, um oferecimento de Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, à minha frente está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego. Boa noite, ouvinte. Esta noite no Na Lata vai ter muito futebol, não é mesmo? Vamos falar da Copa RS de futebol amador, campeonatos estaduais que entram na reta decisiva e, é claro, Copa do Mundo. Tivemos nesse final de semana a segunda rodada da etapa canoense da Copa RS de futebol amador. No sábado, pela categoria Master, para atletas de 40 anos ou mais, os resultados foram... Iraí 1, Frigosul 3 e Marítimo 3, Vila Nova 1. Com isso, Frigosul, Marítimo e Vila Nova têm 3 pontos cada. O Independente não marcou ponto. Lembrando que Frigosul e Marítimo têm um jogo a menos, pois sua partida da rodada anterior teve que ser adiada. Já na categoria Força Livre, os jogos ocorreram no domingo, com clássicos esquentando a competição. Teve jogo no campo do Frigosul pela chave A. Vitória do Frigo 2-0 em cima da Ponte Preta. Pela chave B, Unidos JB tomou 4-0 do Império e o 1º de maio venceu o Independente por 2-0. Na chave C, em jogo que Diego e eu estivemos presentes, o União Harmonia recebeu o projeto Fabrício Souza e se deu mal. 3-1 para o projeto. Já na chave D, o Marítimo goleou o Atalanta por 6-0. 2 chocolates aí, hein? Mas vamos falar agora bem devagarinho, né, para o pessoal que tá escutando e não está enxergando a tabela. Como é que está a situação dos grupos, né, Diego? Chave A, primeiro colocado é o Frigosul, com 3 pontos, 2 gols marcados. Isso aí. Em segundo lugar, o Vila Nova, 3 pontos, também 2 gols marcados. Em terceiro lugar, Ponte Preta, 0 ponto, saldo -3. A gente pode dizer, então, que a Ponte Preta está eliminada, porque ela jogou já suas 2 partidas e perdeu as 2, então não tem como. Grupinho de 3, né, Diego? 3 rodadas rapidinho, né? Morreu, não tem mais o que fazer. Mas na última rodada, então, vai ter um confronto que vai definir tudo, porque Frigosul e Vila Nova estão com o mesmo número de pontos e o mesmo número de gols marcados, né? Que é o primeiro critério, né? Critério, isso aí. Bom, domingo, às 15 horas, no campo do Frigosul, tem essa partida aí, clássico. Frigosul e Vila Nova. Aí, para definir quem vai ser o classificado da chave A, passa apenas um por grupo. Na chave B, como é que tá a situação? Na chave B, Diego, o Independente chegou aos 6 pontos, com 4 gols marcados. Particularidade do grupo B é que ele é o único com 4 equipes. Então tem sempre 2 partidas, né? Todo mundo com o mesmo número de jogos, fica até mais fácil de acompanhar. O Império tem 3 pontinhos, mas já fez 5 gols. O 1º de maio tem 3 pontos e 3 gols feitos. E o Unidos JB tem 0 ponto, apenas 1 gol feito e já está eliminado, porque passa só 1, né, Diego? Então, para estar vivo ainda tem que ter pelo menos 3 pontos, já que falta só uma rodada. Então, deu para a bola do Unidos JB. O time da João de Barro, Vila João de Barro, ali no bairro Niterói, já está eliminado. No domingo, 1h30 da tarde, no Rio Grande, tem Independente e Unidos JB. Aí o Independente só depende dele, empatando. Continua independente, né? Dependendo só dele. Independente, só dele. Se ele fizer um pontinho, ele garante a classificação.
E até com uma derrota ele pode acabar classificado, né? E no outro jogo, às 15h30, no campo do 1º de maio, bem pertinho, né? Os 2 jogos ali no Matias Velho. O campo do Rio Grande, para quem conhece um pouquinho de Canoas, é aquele primeiro na pracinha, indo pela igreja. O campo do 1º de maio é aquele atrás do pronto-socorro, Hospital de Pronto-Socorro de Canoas. 1º de maio, Império. Bom, nesse jogo, 1º de maio, Império, os 2 têm 3 pontos. Então, quem ganhar vai a 6 e fica, Diego, como diria meu falecido avô, chuleando por uma derrota do Independente, que aí perdendo para o Unidos JB deixa tudo embolado, aí podemos ter aí a definição no saldo, né? Fica chulhando. Mas não tá definido ainda. O Independente é favorito porque ele tem 6 pontos e enfrenta o Lanterna. Será que vai ter mala branca lá para o pessoal da João de Barro? Vai. É... Na chave C também vai ter mala branca, ou será que não? Vai, porque tem gente que estava com a classificação encaminhada, com uma goleada na estreia, jogou em casa o segundo jogo, ou seja, faca e o queijo na mão, como diria o sábio, né? Porém, não rolou o que estava planejado. Mas detalha pra gente como é que tá a chave C aí, Diego. Primeiro lugar para o Projeto Fabrício Souza, 3 pontos, 3 gols marcados. Segundo lugar, União Harmonia, os mesmos 3 pontos e 5 gols marcados. E na terceira colocação, o Rio Grande, 100 pontos, apenas 1 gol feito. Bom, os 3 ainda têm chance de classificação, só que agora a faca e o queijo mudaram de mãos. Estão com o Projeto Fabrício. Depende só de si, depende do empate. Depende do empate. Tem 3 pontinhos o Fabrício, então. E vai pegar o Rio Grande, né, Diego? Quando é que vai ser esse jogo? Domingo, 15h30, no Centro Olímpico Municipal. Olha, o bicho vai pegar. E, bom, a situação é a seguinte. O Fabrício tem 3 pontos, como o Diego falou, e 3 gols feitos. Está ali na primeira colocação. Por que ele está em primeiro se ele tem menos gols feitos que o Harmonia? Porque o primeiro critério é o confronto direto. Como o projeto venceu o Harmonia, ele larga em vantagem. Então, um empatezinho contra o Rio Grande garante o projeto na próxima fase. O Rio Grande, por sua vez, tem que vencer o projeto e marcar bastante gols. Ele tem que vencer o projeto por pelo menos... tem que ser um balaio. 4 gols de vantagem. Ou marcando 4 gols, porque o saldo não importa, é o gols feitos, né? Sim, porque daí ele passaria o projeto e o Harmonia. Exatamente. O Harmonia tem um grande número de gols feitos, goleou por 4-1 na primeira rodada. Então o Rio Grande tem que vencer com bastante gols. Ele pode até tomar, mas ele tem que fazer bastante, né? Para ele ter mais gols feitos que o Harmonia. Ele tem que chegar a 6 gols feitos. Como ele tem só 1, ele vai ter que fazer 5. 5-4, 5-3, 5-2. Já o projeto... joga pelo empate. Se perder para o Rio Grande, aí o projeto vai ter que perder fazendo gols, porque daí o primeiro critério, que é do confronto direto, ele se anula, porque um ganhou do outro. Como só tem 3 times... mas o projeto ganhou da Harmonia, tá, mas a Harmonia ganhou do Rio Grande, tá, mas o Rio Grande ganhou do projeto. Então, né, nessa simulação ficariam os 3 com os 3 pontos, o primeiro critério se anularia e aí iríamos para os gols feitos. O Harmonia só tem 5 e não faz mais gol porque ele já jogou. O projeto já tem 3. O Rio Grande, ganhando a partida, ele vai ter que fazer pelo menos 4 gols, 5 gols, enfim. Um balaio no projeto que está com a faca e o queijo na mão. O Harmonia torce por uma vitória simples do Rio Grande, assim ele não é ultrapassado pelo Rio Grande e ultrapassa o projeto, né? Porque ele tem mais gols feitos. Tem mais gols, exatamente. Mas enfim, tá com a faca e o queijo na mão, projeto Fabrício Souza, como o Diego falou, 15h30 no Centro Olímpico Municipal, ali no bairro Igara, projeto e Rio Grande. E aí temos a chave D, Diego. Assim como a chave C e a chave A, apenas 3 equipes, onde sairá um vivo. O Rio Pardo tem 3 pontinhos e 2 gols feitos.
O Marítimo tem 3 pontos, 6 gols feitos, mas o Rio Pardo está à frente porque ganhou do Marítimo na rodada anterior. Como o confronto direto é o primeiro critério, então o Rio Pardo está na frente. E o Atalanta tem 0 gols, 0 pontos e não tem mais chance de classificação porque ele já jogou as 2 partidas. Domingo, no campo do 1º de maio, às 1h30, Rio Pardo e Colaziol. O Colaziol, na verdade, é o Atalanta, né? Aqui, ele está com a vaga do Colaziol. Se a gente explica, quem tem a vaga é o Colaziol, porque ele é filiado à Liga. Mas quem está jogando pelo Colaziol é o Atalanta, que é um time amador de sábado aqui em Canoas. Então ele pode classificar sim, diferente do que eu tinha dito. Mas aí ele vai ter que fazer bastante gols, né, Diego? E o Marítimo tem 6, né? O Marítimo fez 6 gols. O Colaziol não marcou ainda, então É. Vai ter que subir um morro. Enfim, o Rio Pardo tá com a classificação na mão, só depende dele, o time do Matias Velho, mais um time do Matias Velho. E o Marítimo aí tem 6 gols, mas perdeu na estreia, né? Goleou agora 6-0. Marítimo que joga essa competição com seu time sub-20, que fez grandes campanhas na temporada passada em competições estaduais, Diego. Mas vamos falar... A gente pode falar com propriedade mais do jogo que a gente assistiu, né, Diego? Em loco. Sim. A gente esteve no campo do Harmonia no domingo, grande público, né? Cerca de pelo menos umas 200 pessoas. Pelo menos 200 pessoas. Se for contar entre aqueles que passaram, chegaram no final, ou ficaram só um pedaço, os cachorros ali, que tem bastante ali na rua Marcílio Dias, que estavam na volta, mas... Tinha um que até entrou em campo. Eu vi ali na foto, eu vi na foto do posada ali. E dá para dizer que umas 300 pessoas estiveram envolvidas no espetáculo, envolvendo imprensa, tinha bastante gente fotografando, tinha bastante gente na comissão técnica, tinha representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, tinha gente filmando o jogo. Então, teve deputado lá também, teve deputado Nereu Crispim, esteve lá, que eu vi em fotos. Autoridades presentes. Autoridades, ele e seus assessores. Se esperava, Diego, mais do Harmonia, né? Porque o Harmonia, independente dos números negativos em competições estaduais... vinha de goleada, né? Ele vinha de goleada. E mais, Diego, aí é uma questão que a gente não vai entrar na discussão de se pode ou não, porque se entraram em campo é porque pode. Mas o regulamento da Copa RS de Futebol Amador, ele exige que jogadores federados, ou seja, jogadores que estão credenciados para atuarem em competições profissionais, eles não podem ser inscritos. No entanto, como a fase é local, e a fase local quem manda é Canoas, o estado não tem interferência, acredito eu que possa inscrever atletas. Então o Harmonia entrou com pelo menos ali no time titular, dos que eu conheço, 5 ou 6 atletas que disputaram Terceirona Gaúcha e Copinha, sim, pelo menos, Diego, nos últimos 2 anos. Verdade. Pelo menos nos últimos 2 anos. Bons jogadores, inclusive, alguns deles. Então, o que se espera, né? É um time semi-profissional, vamos dizer assim, vamos dizer se metade era profissional ou não, contra um time 100% amador, que é o caso do projeto, né? Mas o que se viu em campo foi bem diferente do que se podia esperar, né, Diego? Na verdade, assim, o Harmonia, no começo, ele até, vamos dizer que tentou, né, mas quem propôs o jogo mesmo foi o projeto. Quem foi disposto a jogar futebol, a criar jogadas, enfim, foi o projeto. O Harmonia ficou... Acho que dá para dizer, Diego, que a estratégia do projeto funcionou, porque ele não tinha pressa em fazer o gol, né? Foi isso que eu vi no início do jogo. O Harmonia com uma pressa de, talvez pelo ímpeto ali da torcida, para tentar tranquilizar o jogo, queria fazer logo o seu gol de qualquer maneira, né? Sim. E eu via o projeto mais cadenciado,
né? Sofria a falta, botava o pé em cima da bola, tocava jogadores experientes ali no meio de campo. E o gol saiu naturalmente, né, Diego? Até teve 2 chances boas antes de marcar o primeiro gol. No primeiro tempo, só o Projeto teve chance, né? E aí acabou aos 41 minutos da primeira etapa, um pênalti bobo cometido pelo goleiro do Harmonia. E aí o Projeto saiu na frente, o gol do Iago, né, um jogador que já jogou profissional há muito tempo. E aí, Diego, fomos para o intervalo do jogo com o Projeto com essa vantagem. E aí ficou mais fácil, né? Para o time comandado pelo Fabrício Souza, que já esteve aqui no Na Lata, a gente sempre lembra que foi o primeiro convidado. Sim. E aí o Projeto mandou no jogo no segundo tempo, Diego. Inclusive perdendo diversas situações, o que acabou até preocupando um pouco o pessoal ali, né? Até uma frase que foi lembrada ali foi a do Muricy Ramalho, né? A bola pune. O pessoal tava bem preocupado com os desperdícios do ataque do Projeto. Mas e aí, Diego? Apareceu a estrela do Mané, camisa 9 do Projeto Fabrício. Bom jogador, né? Que ele perdeu um gol de cabeça no primeiro tempo, e poucos minutos antes dele marcar o segundo gol do Projeto, o seu primeiro na partida, ele havia feito uma jogada idêntica. Verdade. Ele corta para dentro e bate na paralela e o goleiro defendeu. Mas na segunda não teve chance, né, Diego? Não. Na segunda, o nosso goleirão do Harmonia não teve chance. Bola na rede, 2-0. Aí sim, aí o Harmonia foi para o desespero, fez alterações, né? Desconfigurou a equipe. Teve várias bolas na trave, né? Sim, antes do 2-0 houve pelo menos 3 chances de gol, né? E aí, Diego, o que aconteceu? O Harmonia foi para frente, indo num contra-ataque, e ele de novo, Mané. Sadio Mané, não? Parecido. Depois a gente vai falar do Sadio, que tá na Copa do Mundo. Mas o Mané do Fabrício também é sadio, né? Ganhou na corrida, inclusive, na zaga do Harmonia. Estava difícil segurar o homem. Não, ele recebeu a bola na intermediária e levou ela até a frente do goleiro. E aí aí só não entrou com bola e tudo porque teve humildade, né? E aí tocou na saída do goleiro, 3-0. E aí o jogo se definiu. O Harmonia ainda nos acréscimos teve um pênalti que eu, sinceramente, até agora não sei o que o juiz viu ali na área. Pelo gestual dele, ele marcou um segurão nas costas. Mas é um pênalti que, vamos combinar, ninguém dá, né? Aquelas coisas que é difícil de ver, como a gente não dispõe do replay, vamos confiar no... Não, ele viu alguma coisa, certamente, né? Agora, se foi o bastante para marcar o pênalti... Sim. Também é fácil dar pênalti quando tá 3-0, né? Isso é verdade. Não, até para, né, sair mais tranquilo ali do campo. A gente sabe que o pessoal tava bem alvoroçado ali. Mas acho que o que dá pra gente falar, Diego, porque a gente já teve aqui o Luiz Tavares, sim, da Liga Canoense de Futebol. Um abraço pro Luiz, que tá sempre na audiência. E nós também tivemos aqui dessa área do amador o Ednilson, o tanque. Ouvi falar, esse é o Ed que joga a bola, tá? E não pipoca em decisão. Opa. É o que eu ouvi de gente aí Esse Ed não pipoca em decisão. Esse Ed levanta a taça. Não sei de quem eles estão falando. O outro, né? Opa. Mas o Ed que levanta a taça, sem dúvida, é o Ednilson. Ednilson. E o que o Ednilson falou? Lembra aí pra gente. Tanto ele quanto o Luiz, bem como o Rodrigo Brande da Silva, que é o árbitro que esteve aqui no Na Lata, e também falou que apita jogos amadores. E, aliás, foi um dos que mais apitou, agora não no amador, né, mas no Campeonato Gaúcho. Não, né? O homem tá... Também na lata é pé quente, né? O homem nos deu os cartão dele aqui e saiu apitando o gauchão à torta e direita. Um abraço pro Rodrigo Brandi. E todos eles falaram da dificuldade que é o futebol amador da categoria adulto. A gente não fala da base, da criançada, nem dos veteranos, né? Dos veinhos, né?
Mas na categoria adulto sempre há uma preocupação quanto à segurança. Ânimos à flor da pele, torcida, bafo na nuca do Bandeira. E olha, eu quero fazer aqui um elogio tanto à organização da partida, como ao trio de arbitragem, como à torcida que esteve no campo. Claro que tem xingamento, tem protesto contra a arbitragem, o pênalti não foi, o para nós foi, o para eles não foi, mas tudo dentro da normalidade que deveria acontecer. E em tempos sombrios que a gente vive, Diego, com pedra em ônibus, rojão em ônibus, celular na cara de jogador, torcida tirando cadeira uma na outra, depredando banheiros, jogadores dentro de campo se desrespeitando, saindo na porrada, árbitro sendo agredido com chute na cabeça e o escambau. A gente teve aqui em Canoas, que muita gente olha com preconceito para cá, quando fala de futebol amador, dizendo que não tem como fazer futebol amador em Canoas, porque a violência não permite. A gente teve um exemplo de evento, crianças em volta do gramado, famílias, todo mundo numa paz, pessoal se cumprimentando ao final da partida, independente de quem ganhou, quem perdeu. Foi uma bela festa, né? Olha, foi uma festa e quem ganhou foi o futebol, Diego. Quem ganhou foi o futebol. Uns ficam bravos porque tem uma cornetinha de um lado, uma cornetinha do outro, mas tudo dentro do que é para ser. Tudo no limite do respeito, da rivalidade sadia que a gente sabe que há entre as equipes. E pelo que eu sei das outras partidas, a gente não esteve presente, mas também tudo ocorrendo dentro da normalidade, Diego. E eu acho que é uma competição que veio para ficar, viu? Tomara. Né? E a gente que sempre viaja aqui, devaneia, que competições nacionais como a Copa do Brasil deveriam também começar de baixo, né? De ter fases municipais até chegar lá na frente. Por que não sonhar que um dia, né, essas equipes possam alçar voos ainda maiores, saindo de uma competição aqui em Canoas para mais para frente? Mas dentro da partida, Diego, ainda para encerrar esse assunto de Copa RS, tivemos grandes destaques, né? A gente já falou do Mané aqui. Que outro jogador te chamou a atenção nesse confronto entre Fabrício e Harmonia? Eu vou destacar 2 jogadores do projeto, né? Um deles, o número 11, o Pedrinho, o atacante. Um jogador agudo, né? Ele joga com a 11, mas ele joga pela direita. Exato. Né? Normalmente era o ponto esquerda com a 11, né? Exatamente. Seria o 7 que jogaria ali. Isso. Mas o Pedrinho, além de bom de bola, assim, aquele típico, o baixinho bom de bola, ele... seria o enjoado? É um enjoado, pode ser. Lembrou, assim, em alguns momentos, assim, vamos fazer esse paralelo, até pela estatura do... Corte de cabelo. Do Pedrinho, lembrou... Paulo Nunes, né? Arilson de Paula Nunes. Ensaboado. Deu trabalho ali para o setor esquerdo do Harmonia. Deu trabalho. Né? A gente, um dos destaques antes do jogo, se dizia que uma das preocupações até do pessoal do projeto ali era justamente o lateral esquerdo do Harmonia. O Jader. O Jader, que é um jogador que avança, um jogador bastante ofensivo. Que vai bem ao apoio e tudo, ele até tentou, mas ele teve que voltar porque o Pedrinho estava infernizando ali, enchendo o saco ali pelo setor direito, deu trabalho E antes de tu falar do outro, que tu queria destacar, mas falando do Pedrinho, enquanto tu falava, eu vinha pensando numa coisa. Hoje se exige muito que os pontas voltem para marcar a lateral, né? Para marcar o ataque adversário. Eu acho que se exige quando o time não é bem armado. Mas tu vê, exatamente o que eu ia te dizer. O que o Fabrício fez? Ele espetou o ponta e aí automaticamente o lateral da Harmonia ficou preso. Exato. Então o Pedrinho não precisava voltar o tempo inteiro. Por quê? Porque o lateral estava preocupado com ele. E quando o lateral subia, sobrava as costas. E aí, meu amigo,
E, inclusive, Era um salseiro. Não, e outra, e o lateral do projeto também apoiou. O lateral direito, agora esqueci o nome dele, o Serena? Também apoiava, inclusive o Fabrício eu estou falando do Fabrício que a gente ficou ali naquele lado naquele direito, lado ali do treinador, exatamente. O Fabrício, inclusive, gritava para ele, volta porque não dá para ir sempre. Não é todo dia, né? Mas o setor direito ali funcionou muito bem com o Serena e o Pedrinho. Outro jogador que eu quero destacar, né, além do Mané, do Pedrinho, é o Iago, camisa 10. Chamou responsabilidade, né? Não fugiu do pau. Algumas vezes, tanto ele quanto o Pedrinho foram, não vou dizer vítimas, assim, né? Porque é meio pesado. Mas o pessoal, digamos que chegou um pouco mais junto deles ali, porque realmente eles estavam atrapalhando o jogo do Harmonia. Eles estavam incomodando mesmo. E o Iago, por vários momentos, assim, pediu a bola, botou no chão, distribuiu o jogo. Teve alguns momentos ali, principalmente no segundo tempo, já com o placar a favor, que o projeto chegou a ensaiar um olé. Sim. Né? Ali com toques rápidos e contínuos, e botando alguns jogadores do Harmonia ali na roda. O Harmonia cansou, né? Chegar, de correr atrás. Cansou. Isso também se deve destacar, o preparo físico do time do projeto. Né? Ninguém saiu morto de campo. Né? Então, e foi uma estreia, né? O primeiro. O projeto é estreante nessas competições com time adulto. Foi Primeira vez em 15 anos. Primeiro jogo de um time adulto com o uniforme do projeto Fabrício Souza. Uma baita e que estreia, né? Uma vitória para não deixar dúvidas e que credencia, sim, o projeto. Eu acho que é o favorito a essa vaga para a fase semifinal da Copa. Uma curiosidade sobre o Iago, camisa 10 do projeto, Diego. O Iago surgiu muito bem na base do Cerâmica de Gravataí. Se especulou que ele fosse para o Internacional, e aí ele acabou indo para o Figueirense. Tá? Olha aí. Ele foi para o Sub-20 do Figueirense em 2015, e ele teve vínculo com o Figueirense até 2018. Tá? Ele foi emprestado para alguns clubes, ele jogou no FC Cascavel, o clube do Tcheco, né, onde o Tcheco é treinador. Jogou uma copinha pelo São José, o Zeca Vírus de 2017, Iago jogou, marcou gol. Jogou pelo Cruzeiro em 2018, aqui de Cachoeirinha. Depois ele acabou indo para o Comercial do Mato Grosso do Sul. E é um jogador que tem 31 jogos oficiais e 7 gols como profissional. Então, até tem uma matéria no Lance, quem quiser dar uma pesquisada. Olha, aí. Vou te dizer que tem jogador de Série A enganando aí na Série A. Eu só vou te ler aqui, ó, essa manchete do Lance. Bom, para quem não conhece o Lance, para quem é mais leigo em esporte, é o principal diário esportivo do país. Tá? E tem um site muito forte. Hoje em dia o impresso a gente sabe que não está em alta, mas tem uma matéria do Lance que diz assim: futebol nacional. Emprestado ao Aimoré, meia fã de R10 e Carlos Alberto. Carlos Alberto, quem é, Diego? Casalbé, né, velho? Exatamente. Casalbé. Casalbé surgiu muito bem. Olha aí, eu vou dizer, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sempre gostei do futebol desse rapaz aí. Para mim é um dos caras que mais lembra, tá? Lembra. Vamos. Sim. Não vamos apedrejar aqui. Não vamos xingar aqui. Lembra na malandragem, no toque de bola, na habilidade, o próprio Ronaldinho. Sim. Então não é por acaso que ele é fã dos dois, né? E aí a matéria diz o seguinte: quero buscar espaço no Figueira em 2017. E aí tem mais uma curiosidade dessa matéria. Fã também do tio, o ex-goleiro Murilo,
ex-jogador de Grêmio e Fluminense. Iago espera retornar a Orlando Scarpelli no ano que vem e mostrar seu futebol. Quem sabe? Então não ele sei se no Scarpelli, mas olha, quem sabe não tem espaço, viu? Não tá ressurgindo aí Iago foi para o Figueirense com idade de juniores. Tá? Lá se destacou, sendo promovido ao elenco profissional pelo técnico Argel Fuchs. Olha aí. Agora no Vitória, à época, né? Não está mais no Vitória há muito tempo. O meio-campista fez sua estreia no último domingo, quando a Aimoré derrotou o Novo Horizonte por 3-0. E ele falou, na época, né? Estou com uma expectativa muito boa. Tenho treinado bem, com muito empenho e dedicação. Joguei 45 minutos domingo e me senti muito bem. Agora é seguir em frente, estou ambientado ao clube. Blá, blá, blá. Sobrinho do ex-goleiro de Grêmio e Fluminense, Murilo, Iago teve no tio e em Ronaldinho Gaúcho as principais inspirações para se tornar jogador. No Figueirense, também conviveu com um jogador que aprendeu a admirar. Caso do experiente Carlos Alberto, a quem é só elogios. O Carlos Alberto é um jogador diferenciado de muita qualidade. Além disso, sempre tenta ajudar os jovens como eu, com dicas, conselhos, pois viveu muita coisa dentro do futebol. Ele é um campeão, sabe o caminho. Então é sempre bom ouvir e extrair o melhor de jogadores como ele. Neste período dos profissionais do Figueira, cresci muito convivendo com jogadores assim. Disse ele que se definia à época como um jogador de bom drible e passe qualificado. E a gente viu que nada mudou, né, Diego? Casalber, antes que me apedrejem, assim, de novo, vamos lembrar que o Carlos Alberto, ele é um cara, como já disse o Iago aí, é um cara vencedor. O Carlos Alberto tem um título, pelo menos, 2 títulos, né? Que muita gente sonha ter, só fica olhando e tal. Tem 2. Sabe aquele negócio que chama Liga dos Campeões da Europa? Ele tem um desses. The Champions, né? Sabe o outro título que se chama Mundial Interclubes? Ele também tem esse aí. Então, lavem a boca com sabonete antes de falar do Carlos Alberto. Falar do Carlos Alberto é brincadeira, né? Sob administração José Mourinho, no Futebol Clube do Porto. Exatamente. Então a gente espera aí que jogadores de qualidade como o Iago, que ainda jovens, tem 27 anos, se encaixem aí no cenário profissional do estado, porque olha, eu não sei quem é o empresário do Iago, como é que tá a situação dele, se ele já tá palavrado com algum clube para jogar o acesso à terceirona, mas tem muito espaço, viu, Diego? Tem bola, né? Por favor. Não, no próprio Harmonia, que é um time que vai disputar as competições, 10 e faixa, né? Fácil. E eu queria destacar também... Agora o Fabrício vai brigar contigo. Tá não. Tirar né? o cara do time dele. Não. Deixa ele lá até ganhar a Copa RS. Depois ele vai segue o caminho dele. Mas outra coisa, Diego, que eu queria destacar no time do Projeto Fabrício, o volante, camisa 5, Timba. Tá? Um abraço pro Everton Vaqueiro. Timba. Que... Foi um senhor ali na proteção da zaga, né? Botou a bola debaixo do pé e seguinte, ó, quem manda aqui sou eu. Ele e o Jajá ali fizeram uma dupla de volantes ali, olha, completando ali com o Matheus e o Murilo na zaga, que também não passou nada, né? Era bola na área, era cruzamento, era chuveirinho e pá, cabeçada na bola. Então, nossos elogios ao Fabrício Souza e também ao Harmonia pelo grande jogo que proporcionaram. Algum destaque no Harmonia? Eu gosto muito do Leozinho, né? O Capetinha. Um abraço pro Léo, que tá sempre na audiência da gente também. Um cara que curte o nosso trabalho. O Leozinho ali, ele, em alguns momentos, assim, para mim, pelo menos, ele pareceu estar à procura de parceria para isolado, jogar, né? Muitas vezes ele se viu obrigado a carregar a bola sozinho, que não é o ideal. A gente fotografa a partida, né, Diego? E aí, tirando as fotos, a gente se dá conta de algumas coisas. Pô, o Leozinho... Tem umas fotos do Leozinho na bandeirinha de escanteio defensiva, driblando o Pedrinho. Exatamente. Então ele... Eu fiz essas fotos. Então assim, ó, ele não... Quando ele não é abastecido lá na frente, ele acaba tendo que voltar. E armar o jogo lá de trás. E aí E fica cansativo, né? Fica cansativo. E ele jogou os 90, né? Jogou os 90. Mas com a categoria de sempre, né? Jogador de qualidade, né? Passou pela base do Grêmio, foi
olha, foi um dos destaques do Aimoré, que jogou a copinha, empatou com o Flamengo, inclusive. Tem bola no corpo, né? Ele tem muitos problemas físicos, infelizmente, né, Diego, que talvez o impediram de ir mais longe. Mas nada impede ainda que o Leozinho alce voos maiores. Mas ali no jogo de domingo, até por ele ter jogado os 90 minutos, ele estava em forma, estava bem ali. Não, com certeza. Firme. Esperamos. É um guri bom, viu? Esperamos tudo de bom para ele. É um guri que merece, família humilde, ali da Harmonia mesmo. E com certeza é um jogador aí que vai incomodar ainda esse ano. Com a camisa do Harmonia, provavelmente vai disputar aí a terceirona, a copinha. Certamente o treinador adversário sempre avisa, né? Cuida o 11. O 11 ali é o perigo. Vamos mudar um pouquinho. Primeiro vamos com as nossas obrigações, Diego, vamos e aí lá, depois a gente segue, né? Manda um abraço para todos que estão ouvindo aí o Na Lata, né? Bastante audiência hoje em virtude especialmente desse assunto da Copa RS. E muita gente que vai ouvir depois também, né? Quem não pode olhar nesse horário. Até porque o jogo da seleção brasileira já começou, né, Diego? Começou, tá no YouTube, né? Tá no YouTube para quem quiser olhar. É só seguir e acompanhar todas as edições do programa. Todas as edições. Estão lá. A gente lembra que esse programa é um oferecimento da Canoas Day Home, que tem inscrições abertas para o novo curso de cuidador de idosos. É uma das profissões que mais tem mercado no Brasil nesse momento. As aulas desse curso obedecem aos protocolos sanitários, já iniciaram nesse mês, né? Inclusive, segundo um dos organizadores do curso, até quarta-feira, até amanhã, ainda dá para se inscrever para essa fase. Exatamente. Ou seja, perdeu as 3 primeiras aulas, não tem problema, consegue recuperar ainda. Até porque tem aulas em vídeo, né? Isso, dá para buscar depois. Aí não conseguiu se inscrever para agora, aí em maio eles vão abrir de novo para uma segunda etapa. Exatamente. São 3 meses de duração do curso, sempre aos sábados, entre 9 e 17 horas, com aquela proverbial parada para almoço, que ninguém é de ferro. E um cafezinho da tarde, né? Depois, né? É bom. Mas assim, é um investimento no futuro com quem já formou e encaminhou ao mercado mais de 200 cuidadores. Ficou curioso? Quer saber? Está precisando? WhatsApp 51986319141. Canoas Day Home é o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Muito bom, Diego, essa dica aí para quem está de olho no mercado de trabalho. Olha, importantíssima. A gente estava falando do Leozinho aí, de jogadores do Iago e tal, jogadores que vão incomodar, né? E eu vou trazer 2 nomes aqui que vão incomodar a partir de novembro. Um deles chama-se Robert Lewandowski, é o centroavante da Polônia, um dos maiores atacantes do mundo no momento, talvez o maior. E o outro? Quem é o outro? Polônia que se classificou, né, para jogar a Copa do Mundo, bateu a Suécia por 2-0 hoje, sem problema. O outro atende pelo nome de Cristiano Ronaldo. Joga pelo Manchester United e pela seleção de Portugal, que acabou com essa bobagemzinha de Macedônia, matadora de gigantes, não sei o quê. Tá, ok, pegou a Itália, segunda Copa do Mundo consecutiva fora. O que está acontecendo na bota? E 2014, eliminada na primeira fase no Brasil. Um grupo que tinha Costa Rica. É verdade. Bom, enfim, Lewandowski e Cristiano Ronaldo estarão na Copa do Mundo do Catar em novembro. Será que vão incomodar? Com certeza. Jogador grande, cresce na hora H, e Portugal foi para a repescagem, mas é uma das melhores seleções do mundo, tem grandes jogadores, o Diogo Jota, o Bruno Fernandes, que hoje acabou marcando os 2 gols da vitória sobre a Macedônia do Norte. Enfim, tem jogadores de gabarito. O Pepe, 37 anos, veteranaço, mas sabe o atalho, né? O homem conhece. Muita gente diz que o Pepe bate até na mãe. O Pepe, eu vou te dizer que o Pepe sabe bater, né? Bate, mas sabe também onde bater, bate muito, mas é um grande zagueiro. Olha, hoje tirou todas. Então, olha, é uma geração de ouro e acrescentada do Cristiano Ronaldo, que fala a sua última Copa do Mundo, né?
já está quase na idade de parar, com certeza vai ser a última Copa dele. E a gente quer ver grandes jogadores na Copa, né? Uma pena não ter o Ibrahimovic pela Suécia, mas vamos ter em contrapartida Lewandowski pela Polônia. Só para o pessoal se inteirar, foram os 2 últimos jogos da repescagem europeia, né? Ontem tivemos mais jogos, então a Europa já conhece os seus classificados à Copa do Mundo, todos, né, Diego? Sim. Mas o bicho pegou também, foi na África. Na África tem craque que não vai, hein? Porque a gente contou aqui, Diego, há 1 mês e meio, mais ou menos, de como funcionariam esses jogos finais das eliminatórias africanas. Simples, ida e volta, 5 confrontos. Quem matar o outro está na Copa, quem não ganha fica fora. E aí tivemos às 14 horas Senegal ganhando do Egito por 1-0, e aí o jogo foi para os pênaltis, né, Diego? E aí o que aconteceu? Pô, uma pena, né? Quer dizer, só podia ir um, né? A gente falando dos craques. A gente fica com pena, claro. Particularmente dos craques do Liverpool. Tinha 2, um de cada lado. Mohamed Salah vai ter que investir numa TV. Tu acha que ele vai assistir a Copa da Sala? Minha nossa. Vai ser, né? Mas, Diego... Vai comprar uma TV nova aí, LCD, sei lá o quê. Assim, o que chamou atenção nesse jogo foi o público, né? A torcida de Senegal. O Sadio Mané, né? Bancou a ida deles para a final da Copa Africana de Nações, que eles também venceram o Egito nos pênaltis. Sim, o Egito também filho de Senegal. Nos pênaltis de novo. E hoje o estádio completamente lotado, assim, cenas bonitas e perigosas, porque é algo que a gente não vê mais no Brasil, né? Aquele mundaréu de gente, né? Hoje em dia é tudo cadeirinha, tranquilo, tem um espaço, né, respeitado entre quem senta. Mas aquilo ali é futebol raiz, anos 80 e 90, né, Diego? Só não senta no colo porque, né? Mas, olha, muita gente. E os lasers, Diego? Que dizer dos lasers? Olha, eu fiquei impressionado. Aí foi exagero. Eu fiquei impressionado com a quantidade de lasers nos olhos do goleiro egípcio e nos batedores na hora da cobrança de pênalti também. Inclusive o Salah, na hora dele bater o pênalti, ele chegou a dar uma piscada assim, porque olha, tinha uns 200 raios de luz verde nos olhos dele, e aí ele bateu um tiro de meta, né? Não sei se teve influência do laser. Mas é uma questão, assim, que a FIFA vai ter que... Porque, assim, as eliminatórias, vale lembrar, elas fazem parte da Copa do Mundo. Sim. Só que como é que tu vai controlar o mundo inteiro também, né? Quem entrar lá, o cara entrou... Porque a gente lembra que aqui na Libertadores até acontece de vez em quando, no Campeonato Brasileiro, quando há um laser, o goleiro reclama com o árbitro, a polícia vai lá e tira. Mas hoje estava incontrolável, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Vamos falar dos outros jogos, os outros classificados. Tem... Argélia e Camarões, passou Camarões nesse confronto, né? Depois, vamos deixar por último esse aí que eu tava vendo agora. Nigéria e Gana, então, passou a seleção de Gana. Tinha vencido já o primeiro jogo, empatou fora de casa. Não, foi 0-0 primeiro. Foi 0-0? Ah, passou pelo gol qualificado. Passou pelo gol... Gol fora. E curiosidade, né? Nigéria, pedra no sapato brasileiro em Olimpíada, e Gana, que nos enfrentou na Copa de 2006. Exatamente. O jogo tu deve estar confundindo. Quem se classificou pela vitória no primeiro jogo foi a Tunísia, né? Hoje segurou Mali no 0-0. 0-0 em casa. Mas a Tunísia é campeã mundial do 0-0. Não, olha, vamos ter que aguentar na Copa do Mundo. Tem mais retranqueiro, será, na Copa do Mundo? Não tem. E o Marrocos... O Marrocos despachou a República Democrática do Congo, não quis saber, 4-1, inapelável. Diego, uma pergunta. Se joga futebol no Congo? Olha, não, parece que não, né? Não, Quer dizer, não sei, mas tem... Não, joga sim, inclusive tem... Eu não sei porque resolveu trazer esse assunto nessa hora, a gente estava falando de eliminatória. Não, que eu não me lembro do Congo, assim, ter uma grande participação no futebol mundial, assim, sinceramente. Teve, inclusive. Teve? Em Mundial de Futebol. Teve? Teve.
Pergunta pro amigo que diaba. Ah, é mesmo. Juro que eu nem lembrava disso. Uhum, tá bom. 4-1 pro Marrocos, então. 4-1 Marrocos. O Marrocos tem muitos jogadores na língua inglesa também, enfim. Esse jogo aqui de Argélia e Camarões eu estava assistindo, tá? Pouco antes de vir para cá. O que aconteceu? No primeiro jogo, a Argélia foi a Camarões e venceu por 1-0. Hoje, na Argélia, Camarões devolveu 1-0 e fomos para a prorrogação. O que aconteceu? A Argélia fez o seu gol na prorrogação e estava se classificando a Copa. E aí Camarões empatou o jogo e eu pensei, bom, agora vamos para os pênaltis, né? Que nada, tia. Tem gol qualificado na prorrogação. E aí, o 2-2 no agregado não serviu de nada para a Argélia. Eu particularmente acho que eu não acho justo esse negócio do gol fora, para começar. Sim. E na prorrogação é mais injusto ainda, porque só um jogo tem prorrogação. Não, foi criminoso. Só um jogo tem prorrogação. Exato. É o segundo jogo. Exato. Então o time que... Se tivesse tido prorrogação no primeiro jogo também... Sai em vantagem ali, querendo... Para a Argélia poder fazer um gol fora lá em Camarões, mas não teve a chance, né? Exatamente. Então o Camarões jogou com 30 minutos a mais, com o seu gol valendo por 2. Mas, Diego, o gol da Argélia, que levava a Argélia para a Copa, foi aos 12 minutos do segundo tempo da prorrogação. E aí o seguinte, os jogadores do Camarões se descabelando, se jogando no chão, chorando. Tinha um zagueiro lá brigando com todo mundo dentro da área. Xingava o goleiro que não saiu, porque foi um gol de escanteio. Xingava o quarto zagueiro que... Enfim. Uma brigaiada só. Aí tá a torcida em êxtase no estádio, fazendo festa e tal. Aí rolou uma faltinha, aquela faltinha marota, lateral. Bola para a área. Inclusive teve um lance polêmico nesse final de semana no Campeonato Carioca, que a gente vai falar depois, rapidinho. Deram aquele chuveirinho para a área, casquinha do centroavante, pá. Nada mais, nada menos que aos 124 minutos. 4 minutos já de acréscimos do segundo tempo da prorrogação, se decidiu uma vaga à Copa do Mundo. E aí, Diego, quem desabou no choro foram os argelinos. Sim. E a gente fica com pena, não adianta, né? Mas um sofre, não adianta. Nesses confrontos diretos aqui, não tem o que fazer. Então, só recapitulando. Senegal, Gana, Camarões, Marrocos e Tunísia são os representantes africanos na Copa do Mundo. O sorteio é sexta-feira? 1º de abril e não é mentira. Já vamos ficar sabendo quem pega quem. E ainda hoje, Diego, a gente teve a última rodada da Ásia. Que já tinha... times já classificados, né? Já Canadá já classificado. A Ásia já tinha Irã e Coreia do Sul no grupo A classificados e Arábia Saudita e Japão já classificados com meses de antecedência. Sim, eu atropelei o Canadá, não tem nada a ver com a Ásia, né? Poderia ter por causa dessa questão da Austrália jogar fora, mas sim. O que se confirmou hoje, Diego, é que Emirados Árabes e Austrália farão a repescagem asiática. E aí daí sairá um representante a mais na Copa do Mundo, provavelmente. Austrália, já vou rasgar a bandeira aqui, minha torcida é para a Austrália. Austrália e Emirados Árabes Unidos vão decidir a última vaga. Temos, nesse momento, eliminatórias sul-americanas com sua última rodada, né, Diego? E temos só um gol até aqui. Lapadula marcou para o Peru. Peru 1, Paraguai 0. O Peru vai avançando, então. Nesse momento, a seleção peruana... Estou abrindo a tabela de classificação aqui. Eu disse Peru avançando, e não disse outra coisa. Não. Quem ouviu entrando, ouviu errado. Então, o Peru, 24 pontos, 5ª colocação. Está pegando a vaga de repescagem. Vamos fazer um giro rapidíssimo pelos principais estaduais antes de acabar? Vamos, temos mais 5, 6 minutinhos aí de na lata. Campeonato Paulista, dá para dizer que deu a lógica Palmeiras e São Paulo na final? Ou... Deu até pelo mando de campo, né? Na verdade, o Campeonato Paulista seguiu a risca ali. Quem tinha a melhor campanha jogou em casa, jogo único.
O São Paulo vem bem, superou o Corinthians. São Paulo vem se recuperando, né? De más campanhas. É o campeão. Sim, não vamos, mas depois o Paulistão ele decepcionou muito, exatamente, né? Fez um mal uma brasileiro. Péssima Libertadores. Foi mal na Libertadores. Copa do Brasil nem se fala. O Santos foi uma força, agora vai quase rebaixado no Campeonato Paulista. O Santos vai ter que rever muita coisa. Mas eu já cravo aqui, viu? Palmeiras campeão. Palmeiras campeão paulista. E o outro que poderia ter chegado, né? O Bragantino vai ter que comer um pouco de feijão ainda até chegar em reais condições de disputar um desses títulos aí, né? No Rio de Janeiro, acho que sem surpresas. Deu óbvio. Também deu óbvio. Os times que tinham a vantagem. Embora o Fluminense tenha suado sangue, né? O Fluminense caiu. Bom, é que o desempenho no Campeonato Carioca ele é enganador. Sim. Porque, como a gente já falou aqui, né? A vantagem que o Fluminense tinha de 3-1 no confronto do Olímpia era uma vantagem enganosa, irreal, e acabou se provando, né? O Fluminense praticamente não entrou em campo naquele jogo contra o Olímpia. Sim, jogou para se defender, né? Tomou isso, não é jogar futebol. Teve a chance de matar o jogo, né? Futebol se joga para frente. E foi castigado no final. Foi castigado. A bola pune. A bola puniu o Fluminense. Copyright Muricy Ramalho. E poucas chances do Fluminense, né? Na decisão carioca, ou estou enganado? Olha, chegou na decisão. Embora né? o Fluminense seja uma pedra no sapato do Flamengo nos últimos anos. Né? É o único time que tem sucessivamente conseguido bater o Flamengo, mas. Parece que tem uma forma de jogo. Eu vou dizer um mas aí, porque historicamente esse confronto de Fla-Flu era exatamente o contrário. Sim, o Fluminense ganhava tudo. Embora o Flamengo tenha mais vitórias em clássicos do que o Fluminense, até poucos anos atrás, o Fluminense ganhava os jogos que valiam, ou seja, as finais de campeonato, partidas classificatórias para outras fases de campeonato e tal. O Flamengo ganhava aqueles jogos inócuos de meio de tabela, enfim, que contam para a estatística. Para a estatística, para a história do clássico. Mas essa vantagem de jogos decisivos era do Fluminense. Isso sim inverteu. Agora o Fluminense tem ganhado esses jogos aí que valem para a estatística e tal. E o Flamengo tem conquistado mais títulos. Tocar a flauta segunda-feira no teu amigo flamenguista. Mas quando vale taça, o Flamengo vai lá e dá a volta olímpica. Vamos ver como é que vai ser. O time do Flamengo é superior, mas não é assim tão superior. E o Abelão conhece, né? Mas o Abelão tá meio que escorregando em cascas de banana ultimamente. Vamos ver como é que... No Mineiro... Alguma dúvida que ia ser essa final, mesmo com o Cruzeiro. Não, até o América faz um... É que o América teve que meio que abandonar o Campeonato Mineiro para jogar a Libertadores. Cruzeiro Atlético, amplo favoritismo para o Atlético, né, Diego? Sim, esse aí é o desses jogos aí. O do Palmeiras também, mas o que dá para cravar 100% é o do Atlético. Olha, será zebra, embora seja clássico, tudo isso aí, será zebra se o Cruzeiro sair com o campeonato. No Nordeste, os clubes não dão muito valor aos estaduais, mas porque tem a Copa do Nordeste que chegamos à final, com o Sport Recife e Fortaleza. Primeiro jogo na Arena Pernambuco, segundo jogo no Castelão, 2 estádios de Copa do Mundo. Fortaleza favorito, né, Diego? Fortaleza favorito. Fortaleza que está na fase de grupos da Libertadores. O Sport é um time que tem muita tradição nos últimos tempos, mas o Fortaleza é o clube do Nordeste inteiro, não só do Ceará. Sim, é o clube do momento. Do Nordeste em ascensão, está aí jogando Libertadores pela primeira vez, diretamente na fase de grupos, sem terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Só aí já marca qualquer discussão, enquanto o Sport foi rebaixado, mas está se reconstruindo. E sabe quem é o técnico do Sport que mudou tudo por lá? Gilmar Dalpozo. Gilmar Dalpozo, exatamente. É o homem. Tu falaste aí antes num clube aí, eu tenho que dar uma notícia. Tu falaste no América. Sim. Mas não é o América Mineiro que eu vou falar. Eu vou falar do América do Rio. O América do Rio que... Abraço, Trajano. Exato. O América do Rio que com um gol de Neném batendo pênalti, venceu o Bangu e se classificou aí para a final do Campeonato da Globo. Final do Campeonato Carioca da novela Quanto Mais Vida Melhor. Olha, informação. Informação, não dá para brigar com a informação. Não se briga com a notícia. Um abraço, Farid. E para fechar,
o nosso aqui, que tá adiantadinho, né? Enquanto E até porque é o seguinte, né? O Neném nunca errou pênalti. Não, ele é o Rafael Veiga da novela. E para fechar, Diego, rapidão, antes que, né? Campeonato Catarinense, um abraço para o nosso Juliano, que também esteve no Na Lata. Finalista, hein? Finalista contra o Brusque, Camboriú e Brusque decidem o Campeonato Catarinense. E quem sabe, né? No Na Lata aqui a gente falava, o Campeonato Catarinense, qualquer um dos clubes poderia chegar à final, e foi realmente o que aconteceu. E no Campeonato Gaúcho, o mais adiantadinho de todos, jogo de volta agora, sábado, Grêmio Ipiranga, uma mão na taça do tricolor, né, Diego? Sim, um empate leva. Ipiranga perdeu a chance. Vai jogar em casa. Estádio lotado, né, e tal. Aquela coisa. Acho bem difícil. Porém, o Ipiranga tem um time muito bom, viu? O que emperra aí o Ipiranga é a péssima campanha fora de casa. Fora de casa aí do Canarinho, né? Pessoal, um abraço a todos. Lembrando que o Na Lata é um oferecimento de Canoas Day Home e bem-estar do idoso em primeiro lugar. E na semana que vem estaremos de volta aqui. Nos acompanhe nas redes sociais para saber quem será o entrevistado da próxima semana. Um abraço, Diego. Um abraço, Moreno. Boa noite a todos.